Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e mais importantes notícias do Mengão Queridão, nesta segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025. Nação, hoje não teremos treino no Ninho do Urubu. Felipe Luiz deu folga para geral no domingo e hoje os caras retornam amanhã, terça-feira, dia 25, para poder começar as atividades das semifinais do Campeonato Carioca, que já estão definidas e acontecerão no Carnaval. Falarei sobre isso com vocês. Falarei também sobre a situação de alguns jogadores do Flamengo que estão sendo observados por equipes da Premier League e que podem ter, sim, propostas para deixar a equipe rubro-negra em julho. O mais interessante de tudo isso é que as equipes europeias nem estão aguardando mais chegar próximo da abertura da janela de verão para poder conversar com o Flamengo sobre jogadores. Sabendo da qualidade do elenco rubro-negro, as equipes europeias estão vindo conversar com o Flamengo cada vez mais cedo. Acabou de se fechar a janela lá na Inglaterra, por exemplo, e está assim de clube inglês em cima dos nossos atletas para a janela de verão. Vou falar sobre isso com vocês e muito mais. Por isso eu te peço para ficar até o final do vídeo, para você não perder nenhuma informação. Curta, deixa o seu like, é importante para o nosso canal. Comenta sobre cada tópico. Alguns eu consigo responder, todos eu leio. E se inscreva no nosso canal, afinal de contas você não paga absolutamente nada para isso e ajuda o nosso canal a continuar aqui no YouTube. Valeu? Em contrapartida, eu te digo que a Mais Ágil é a melhor empresa para fazer o trabalho de antecipação do seu FGTS. Carnaval tá aí, eu quero te curtir, não tem isso? Pois é, para você curtir o carnaval na boa, saudável, sem problemas financeiros, dá uma ligadinha na Mais Ágil no número 55992129983 ou clica num dos links que está aqui na descrição do vídeo, também no comentário fixado, para falar com um dos atendentes da Mais Ágil e conseguir a antecipação do seu FGTS rapidinho. A Mais Ágil está conosco há muito tempo porque a gente confia na qualidade da prestação dos serviços. Por isso, a gente continua recomendando. Tá precisando de dinheiro? 55992129983. Clica no link da descrição no comentário fixado. Fala com o atendente que eles vão lhes ajudar a recuperar, a resgatar o seu FGTS. Na Mais Ágil, a gente confia. Por isso, a gente recomenda. Nação, primeiramente, eu gostaria de agradecer aos comentários do vídeo de ontem, né? Muitos de vocês gostaram do Intrão, novo personagem aqui do nosso canal. Vez ou outra ele vai aparecer aqui. Pelo que ele me contou ontem, ele vai aparecer muito quando a gente for dar nota dos jogadores, tá ligado? Porque pelo que o Intrão me contou ontem, ele nunca concorda com as notas que eu dou. Mas eu não achei que vocês fossem gostar dele. Agora que eu vi que vocês gostaram, curtiram o Intrão, ele vai estar sempre aqui conosco vez ou outra. Sabe do que eu tô falando, não? É porque você não assistiu o vídeo de ontem, né? Beleza, dá uma olhada no último vídeo antes desse, que você vai logo no primeiro minuto entender do que eu tô falando. Isso mesmo, no primeiro minuto vocês já vão conhecer um novo participante aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, que vocês mesmo deram o nome para ele. Ele se chama Intrão. Então quem não viu, eu recomendo que assista. Talvez você goste. A maioria que assistiu o vídeo ontem gostou. Mas, nação, tivemos encerradas no Brasil inteiro, quase no Brasil inteiro, as primeiras fases dos campeonatos. A classificação do Campeonato Carioca, que é o que nos interessa especificamente, ficou assim. Flamengo em primeiro lugar com 23 pontos, Volta Redonda na segunda colocação com 20, Fluminense em terceiro com 17, Vasco em quarto também com 17. A grande decepção dentre todos os campeonatos estaduais foi o Botafogo, que terminou na nona colocação. O que isso significa? Com 13 pontos, o Botafogo não só não conseguiu se classificar mais uma vez às semifinais do Campeonato Carioca, como também não se classificou para a Taça Rio. Com a mudança nas regras, dando mais valor aos estaduais, o Botafogo também não conseguiu sua classificação direta para a Copa do Brasil 2026. Para o time do Felipe Neto conseguir a classificação para a Copa do Brasil, ou ele ganha a Copa do Brasil desse ano, ou termina na zona de classificação da Libertadores da América no Campeonato Brasileiro. O Santos, recentemente, não conseguiu também a classificação para a Copa do Brasil.
há alguns anos atrás, o Corinthians também não conseguiu. E isso agora acontece com o Botafogo. Ano passado, o Botafogo não se classificou às semifinais do Carioca, mas venceu a Taça Rio, que é disputada do 5º ao 8º colocado. Na 9ª colocação, o Botafogo é a grande decepção dentre todos os grandes clubes de Série A que estão disputando os estaduais. Na Bahia, Bahia e Vitória passaram. Em Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético passaram às semifinais. Cruzeiro caiu agora com um elenco extraordinariamente caro de Gabigol e Fabrício Bruno. Inclusive, o Fabrício Bruno parece não se cansar de decepcionar a torcida rubro-negra ao tentar justificar a queda do Cruzeiro para o América Mineiro, que tem 12 milhões de euros de investimento na sua equipe contra 100 milhões de euros de investimento do Cruzeiro, disse que o elenco do Cruzeiro é o elenco onde ele mais sentiu durante toda a carreira uma amizade legal. Isso prova que esse cara não vale absolutamente nada. Enquanto estava no Flamengo, tudo era lindo e maravilhoso. Agora, nada do Flamengo mais presta na vida dele. Está colhendo o que está plantando. Nem na final do Campeonato Regional o Fabrício Bruno chegou. Enquanto esteve no Flamengo, ele chegava. Lá no Cruzeiro, nem isso, a pressão está forte. O treinador do Cruzeiro, o excelente Leonardo Jardim, disse que investir não quer dizer ter bons jogadores, acabando com o elenco do Cruzeiro numa declaração só. Amo treinadores portugueses pela sinceridade deles. Bahia e Vitória chegaram à segunda fase do Campeonato Baiano. Grêmio e Internacional chegaram à segunda fase. Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras chegaram à segunda fase do Campeonato Paulista, apenas o Botafogo não. E eu tô dizendo segunda fase é porque tem campeonato que tem quarta de final, tem campeonato que tem semifinal, tem campeonato que tem oitavas de final. Então, todos os grandes clubes da Série A passaram da fase da primeira para a segunda fase. Apenas o Botafogo não. Isso quer dizer que o Botafogo vem fraco pro Brasileirão? Não, pode ser até o contrário. Como o Campeonato Brasileiro só começa no dia 29 de março, o Botafogo vai ter todo esse tempo para se preparar, mais de um mês, para encontrar o treinador e se preparar, e pode ser que ele chegue em melhores condições clínicas e físicas do que os demais times que vão ter que atuar. Aliás, por falar em condições clínicas e físicas, amanhã a gente vai conhecer a real situação do Everton Cebolinha, que sentiu uma fisgada, uma distensão na posterior da coxa esquerda. Devido ao tratamento de gelo feito por muito tempo durante o jogo, no final da partida, na comemoração do título, o Cebolinha não mancava, não sentia dores, mas pode ser por causa de ter ficado com o músculo anestesiado devido ao gelo. Somente amanhã nós saberemos qual é a real situação do Everton Cebolinha, o que desperta uma curiosidade em todos nós. Será que os problemas de lesão estão diretamente ligados aos atletas e não à gestão do técnico Tite? Muitas pessoas já começam a se perguntar se a preparação física feita pelo Felipe Luiz é a preparação física ideal para os atletas, se os atletas estão ainda com resquício daquilo que foi feito pela comissão técnica do Tite, ou se realmente são infortúnios por jogar num campo tão ruim quanto é o campo do Maracanã. Agora, o que ninguém duvida é da qualidade da equipe do técnico Felipe Luiz. Só nesse ano, o Felipe Luiz, à frente do Flamengo, fez 8 jogos. Não temos derrota. São 7 vitórias e apenas um empate contra a equipe do Fluminense. Com isso, o Felipe Luiz tem 91,7% de aproveitamento, com 20 gols marcados, apenas um gol sofrido, 7 jogos consecutivos sem sofrer gols e 2 títulos. Aliás, a semifinal do Campeonato Carioca será jogada no dia 1º de março, por Vasco e Flamengo, e no dia 8 de março, por Flamengo e Vasco. O Flamengo, como foi primeiro colocado, joga pelo direito do empate em pontos e saldo de gols. Vou explicar para você. Primeiro jogo, Flamengo 1-0. Segundo jogo, Vasco 1-0. Mesmo saldo de gols, 1 para cada lado. Mesmo 0 para cada lado, né? Aliás, saldo de gols 0 para cada lado. Mesmo número de pontos, 3 para cada lado. Passa o Flamengo. Entenderam? É assim que funciona a regra. Volta Redonda e Fluminense fazem a outra semifinal. No dia 2 de março, dia do meu aniversário, jogam Fluminense e Volta Redonda. Provavelmente no Maracanã. E no dia 9 de março, Volta Redonda e Fluminense, jogo que deve ser realizado no Estádio da Cidadania em Volta Redonda. Apenas na semifinal, os jogos não precisam obrigatoriamente ser no Maracanã. Na final, os 2 jogos são no Maracanã. E aí, se passarem Flamengo e Fluminense, é 50% para cada torcida dos ingressos.
Se passar Flamengo e Volta Redonda, é 90% para o Flamengo, 10% para o Volta Redonda. Mas a final é prioritariamente no Maracanã. A menos que o Maracanã não possa, por algum motivo ou outras equipes concordem e jogam em outro lugar. Mas se não é prioritariamente no Maracanã. Já o jogo contra o Vasco pode ser realizado em São Januário se houver segurança para isso. E se a equipe Cruz Maltina quiser o primeiro mando é do Vasco, a gente decide ir em casa. Pergunto para vocês, qual será o placar somado da classificação do Flamengo em cima do Vasco? Eu vi o jogo do Vasco ontem contra o Botafogo. Melhorou um pouquinho daquele Vasco que jogou contra o Flamengo, mas é muito pouco. O Flamengo tem totais condições de chegar às finais do Campeonato Carioca e eu, particularmente, enquanto torcedor, estou muito, mas muito otimista com relação à conquista desse campeonato. A pedra no nosso sapato é o Fluminense. A única derrota do Felipe Luiz é para eles, o único empate nesse ano é para eles. Caso eles consigam passar pelo Volta Redonda, porque não são favas contadas, pedras contadas, esqueci como é que é o ditado, mas o Volta Redonda tem uma boa equipe, pode encrespar para o lado do Fluminense sim, mas caso eles passem, vai ser uma boa fazer um tira-teima e acho que vai ser o 300º Campeonato Carioca decidido pelas duas equipes consecutivamente. Bom, coloque aí nos comentários o que vocês acham do momento do Flamengo no Campeonato Carioca e se vocês, assim como eu, estão tão otimistas para poder ver o Flamengo numa final de campeonato. Acho que o Vasco hoje não é o adversário do Flamengo para desequilibrar um trabalho tão bem feito. Em outras épocas eu não colocaria minha mão no fogo. Nessa época de Felipe Luiz e jogadores do Flamengo, se a gente não sofrer com mais lesões, eu duvido muito que o Vasco consiga passar por nós. Agora, no começo do vídeo eu falei com vocês sobre como as equipes europeias estão cada vez vindo mais cedo ao Flamengo para tentar tirar os nossos jogadores. E eu nem estou dizendo mais cedo com relação à idade dos atletas, eu estou dizendo a distância que há para a janela de transferências. A nossa ainda está aberta por mais 4 dias. A deles já fechou há muito tempo. Eles têm praticamente 6 longos meses, 4, né, para fazer a continha matemática direitinho. Eles têm 4 longos meses de janela fechada antes de poderem registrar algum jogador. Porque comprar eles podem comprar agora, mas antes de registrar algum jogador. Então era natural que as equipes europeias deixassem para procurar o Flamengo, faltando 2 meses e meio para a janela deles abrirem. Só que não, cara. Eles já estão em cima do Flamengo nesse momento. O Boto está recebendo um monte de sondagens. A mais recente, trazida pelo Mundo da Bola e confirmada por nós, é uma sondagem da equipe nona colocada no campeonato inglês, o Brigham, que quer o Matheus Gonçalves. Não se fala em valores ainda, mas a equipe sondou o Flamengo, ligando para José Boto e procurando saber o real valor que o Flamengo aceitaria negociar a joia rubro-negra. Não sei se vocês sabem, mas o campeonato inglês tinha regras muito rígidas para aceitar a inserção de atletas estrangeiros na sua principal liga, como o Birmingham. Está na primeira divisão, está na Premier League, ele tem que obedecer essas regras, que foram relaxadas ali para o ano de 2020, 2021. As regras são as seguintes: para o Matheus Gonçalves poder jogar na Premier League, ele tem que estar acima de 18 anos. Beleza, cumpriu a primeira. Segundo, ele tem que ter feito um certo número de minutos, ou na seleção principal ou na seleção de base. Cumpridos, o Matheus Gonçalves era para ter disputado esse sul-americano que teve e o Boto não o liberou. Então ele tem minutos suficientes na seleção de base para ser jogador da Premier League. 2 regras cumpridas. Terceira, qualidade do clube que está vendendo o atleta. É o Flamengo, né, irmão? Então, mais uma regra cumprida. E quarto, minutos em campo, em competições nacionais e internacionais, pelo Mengão Queridão. Ele tem de sobra isso. Então, para aquelas pessoas que são mais atentas às possibilidades de contratações de jogadores do Flamengo pela rigidez nas regras da Premier League, o Matheus Gonçalves cumpre todas as regras exigidas pela FA, que é a Federação Inglesa de Futebol, para adentrar na Premier League. O Flamengo não quer vender prioritariamente jogadores que são verdadeiramente importantes para o Felipe Luiz, mas o Matheus Gonçalves não se encaixa nessa prateleira e pode sim ser vendido, não agora,
mais no meio do ano. Inclusive, dependendo dos valores alcançados, pode até fazer com que outras estrelas sejam seguradas pelo Flamengo pela entrada de dinheiro em cima do Matheus Gonçalves, entendeu? Talvez o Flamengo não precise vender, por exemplo, um Everton Araújo, se o Matheus Gonçalves for vendido. O Flamengo tem a possibilidade de aproveitar o Everton Araújo mais, de maturá-lo mais, no caso da venda do Matheus Gonçalves, que fez um gol antológico contra a equipe do Maricá, numa jogada que mereceu aplausos do Arrascaeta. Já os casos de Wesley, de Gerson, são casos para se analisar mais à frente. O Gerson dificilmente sairá, o Flamengo vai trabalhar numa renovação contratual com ele um pouco mais à frente. Neste momento, o Flamengo trabalha, como eu já informei a vocês, nas renovações de Eric Pulgar e de Guilhermo Varela. O Felipe Luiz até falou sobre o Guilhermo Varela na sua coletiva de imprensa, dizendo que ele não é tão valorizado quanto deveria ser pela torcida rubro-negra, mas que o treinador rubro-negro o valoriza e sabe da importância dele. O Felipe, como eu trouxe com exclusividade aqui para vocês, é o cara que está pedindo a renovação contratual do Varela, que nem queria ficar. Ele queria ir embora para o Peñarol. E agora, conversando com o Felipe, já começa a ceder para continuar à frente do Mengão queridão. O Wesley é uma situação particular que eu duvido muito. Barcelona, Real Madrid, agora mais recentemente o Liverpool. Aliás, o Liverpool pode perder o Alexander-Arnold, né, para o Real Madrid, e aí fica aberta a vaga lá, e aí o Wesley poderia ir para lá. Uma coisa que eu tenho certeza é que se ele tiver que escolher entre Real, Barça e Liverpool, salários iguais, valores iguais, ele escolhe o Real Madrid. Se for um pouquinho maior o salário do Barcelona, ele vai para o Barcelona. Só se a proposta do Liverpool for muito melhor para ele ir para o clube inglês. O sonho do garoto é jogar no Real, que já tem Rodrigo, já tem Vinícius Júnior, e é uma equipe acostumada a levar e tratar muito bem os seus brasileiros. Bom, pessoal, essas eram as primeiras notícias desta segunda-feira. Eu falei muito sobre o projeto do estádio no vídeo de ontem à noite aqui do Resenha Rubro Negro. Os planos do Flamengo para conseguir levantar os 3 bilhões de reais para a construção do novo estádio. E relacionei isso a uma informação quase que exclusiva, porque eu não vi os outros canais falando, então eu não sei se é exclusiva. Mas uma informação bombástica sobre como o Flamengo pretende e está estudando levantar essa grana. De novo, eu vi que muitos de vocês não assistiram o vídeo de ontem. Aqui no finalzinho vai aparecer aqui em cima daqui a pouquinho a caixinha para ir para lá. Você vai ficar sabendo dos planos do Flamengo para o estádio e também vão conhecer o Intrão. Assistam, dá tempo de se informar. Tamo juntos, tenham uma excelente semana. Sexta-feira, por volta das 10 horas da manhã, estarei chegando a Marataízes. O número do meu celular está aqui embaixo. É só me acionar. Se você for da região e quiser bater um papo, quiser me conhecer, a hora é agora. Será um prazer para mim. Sexta-feira, lá para as 10, 11 horas, eu já estarei em Marataízes. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Ó, o vídeo está aqui. Assistam.